Quem que foi Jó? Um personagem do Antigo Testamento. O início do livro de Jó conta isso. Jó era um homem temente, piedoso diante de Deus, era um homem justo, era um homem que tinha uma família numerosa, tinha vários bens, era um homem que prosperava, mas Deus permitiu na vida de Jó que ele fosse privado de muitas coisas. Deus permitiu que Jó perdesse a sua família, Deus permitiu que Jó perdesse as suas riquezas, Deus permitiu que Jó fosse provado, e até aqueles que se diziam amigos de Jó o provocavam. Deus permitiu isso na vida de Jó. E aqui entra uma pergunta, uma questão, a partir da história de Jó, do testemunho de Jó, que nós aqui, não vou dizer todos, mas a maioria de nós, em algum momento da nossa vida, na nossa experiência de fé, certamente fizemos essa pergunta. Deus é indiferente ao sofrimento humano? Por que que Deus permite que os justos sofram, que o inocente sofra e outras pessoas que são más não? Por que que Deus permite, por exemplo, uma guerra em que muitas crianças são mortas? Por que que Deus permite, na nossa vida, trazendo para a nossa vida pessoal, por que que Deus permite, na minha e na sua vida, que nós às vezes percamos alguém que nós amamos? Por que que Deus permite que uma enfermidade bata a nossa porta? Por que que Deus permite que venha uma instabilidade financeira na nossa vida? Às vezes nós olhamos assim, nossa, mas aquela pessoa é má. Ela deveria sofrer, eu não. Aquela pessoa é injusta. Ela deveria sofrer um castigo de Deus, eu não. A teologia judaica na época de Jó pensava isso. Era a teologia da retribuição. Se alguém é bom, deve receber graças de Deus. Se alguém é mau, deve receber o castigo de Deus. Mas a história de Jó rompe com isso. Porque Jó era justo, era piedoso, era inocente. E ele foi perdendo tudo. Mas sabe o que Jó não perdeu? Jó não perdeu a presença de Deus. Jó não perdeu a presença de Deus na sua vida que o sustentava. Ele foi perdendo tudo. Perdeu a família, perdeu a casa, perdeu os gados que tinha, foi provocado por alguns amigos. Olha, deixa de servir esse Deus não te ama não, ele está permitindo o sofrimento. Mas Jó não perdeu Deus na sua vida. Gente, o mal, o sofrimento para nós, ele acaba sendo um mistério. Quantas pessoas que nós vemos inocentes, justas, e nós também, e sofremos, e passamos dificuldades, e vêm os desafios, e nós vamos nos perdendo na vida, parece que tudo está indo numa direção reta, de repente vem uma curva, mas o sofrer é uma condição da nossa vida. E o que mais importa para nós é estarmos com Deus. A minha vida não é perfeita não, gente. Não é porque eu sou padre que eu não tenho sofrimento, que a minha família é perfeita, que a vida financeira é perfeita, mas o importante é que eu esteja com Deus. A sua vida certamente não é perfeita. Pode ser que nesse momento da sua vida, você está enfrentando uma situação difícil. Dentro da sua família, com os seus pais, com o seu esposo, a sua esposa, com os seus filhos. Você pode estar enfrentando um problema financeiro. Eu só quero te dizer que Deus continua ao seu lado. Deus continua te amando. Deus não está te punindo. Ele está permitindo uma provação? Ele está permitindo o sofrimento? Sim. E quando nós temos o olhar da fé, quando nós rezamos, quando nós buscamos a palavra, quando nós buscamos a Eucaristia, quando nós rezamos o nosso dia a dia, o nosso olhar de fé nos permite compreender que além de tudo isso existe um propósito. É um momento, depois vai passar, passa. Se não passar de tudo nessa vida, depois vem a eternidade. E nós chegaremos, se Deus quiser, na eternidade, se buscarmos a nossa conversão. Deus não está nos punindo. Deus pode permitir um sofrimento para que nós amadureçamos a nossa fé. A vida é feita de desafios, de sofrimentos, de dificuldades, mas Deus continua caminhando ao nosso lado. Deus continua se fazendo presente e se faz presente em Jesus Cristo. E uma arma poderosa para nós irmos enxergando esse propósito de Deus é uma forma de oração que a igreja chama oração de ação de graças.
quando eu participava do grupo de oração em Restinga, quando eu era adolescente, eu lembro que nós falávamos uma frase que até hoje eu trago como uma verdade na minha vida. Eu já falei aqui em alguns momentos. Nós dizíamos assim: o louvor cura e liberta os corações. Gente, isso é uma verdade. Isso é um fato. Quando nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele tem permitido, por aquilo que Ele nos tem concedido, o nosso olhar muda. A nossa visão muda. De pessimistas, de desanimados, de carentes, a nossa visão muda e nós começamos a compreender que Deus caminha ao nosso lado. A nossa tendência humana é a murmuração. Uma coisinha que dá errada no nosso dia, nós murmuramos, nós reclamamos, nós não aceitamos, nós queremos mudar aquilo, mas se nós começarmos a agradecer, nós sim poderemos ter uma visão diferente. Vou usar uma comparação. Wesley, pega o copo com água para mim. Tem um copo com água aí? Pega ali. Vou usar uma comparação. Como que a nossa tendência humana é de murmurar. Vocês estão vendo que a maior parte do copo está com água. Uma pequena parte está sem água. A nossa tendência como seres humanos é mais reclamar por aquilo que falta na nossa vida do que por aquilo que nós já temos. É mais reclamar com Deus, questionar Deus, desanimar na nossa fé por aquilo que Ele ainda não fez, porque Ele tem a pedagogia dele, mas por aquilo que Ele já tem feito. Esquecemos de agradecer pela família que Ele nos concedeu, pelo dom da vida, pelo trabalho, por aquilo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem nos oferecido, por tudo que Ele tem nos permitido. Nós precisamos trocar a murmuração pelo louvor. E aí nós enxergaremos que Deus mais nos concede na sua graça do que mais nos falta aquilo que nós pensamos que nós queremos no nosso momento. A ação de graças é uma arma poderosa que nós podemos e devemos utilizar na nossa vida espiritual.